Olá, graça e paz. O meu nome é Gilton Medeiros, eu sou pastor, sou membro da Primeira Igreja Batista do Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, sou presidente do diretório da Sociedade Bíblica do Brasil, no Rio de Janeiro. Sou também o diretor executivo do Ministério Vida Radiante, uma instituição cristã dedicada a servir a Jesus através da criação de oportunidades para inspiração, encorajamento e aprimoramento dos membros do corpo de Cristo. Estamos muito felizes por poder tratar deste tema nessa reflexão bíblica, missão integral e o papel da igreja no contexto social. Como a nossa tarefa aqui é de natureza prática e devocional, o nosso foco será voltado para convidar a você, que nos assiste, a refletir sobre a sua maneira de viver, especialmente no que diz respeito ao cuidado e o amor que têm sido dedicados por você àqueles que lhe são próximos. O texto bíblico que servirá para nossa reflexão é Tiago de 2, 14 até 17, que diz: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma está morta. Essa exortação de Jesus é muito própria no estilo de Tiago, o irmão de Jesus, e é uma palavra dura, de repúdio a uma forma de agir que é tristemente comum à hipocrisia. Basicamente, o hipócrita é alguém que diz ser o que não é, garante fazer o que não faz, e pior, beija alguém, mas na verdade, se pudesse, lhe daria um tapa ou faria uma coisa ainda mais grave. É bom que se diga que essa recomendação de Tiago é muito semelhante às próprias orientações de Jesus, que em diversas vezes e de modo enfático e até contundente repudiou o comportamento hipócrita dos religiosos da sua época. Podemos, por exemplo, citar alguns episódios registrados nos evangelhos, que mostram o quanto Jesus foi claro em condenar a forma hipócrita de agir, especialmente dos escribas, dos fariseus e dos sacerdotes. Primeiro exemplo, quando ele recriminou os hipócritas nas sinagogas, conforme o registro de Mateus, capítulo 6, verso 5. Jesus disse: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Outro exemplo, quando Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, conforme Lucas 18, de 9 a 14. Jesus disse: Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ainda, um terceiro exemplo, quando Jesus reprovou mais uma vez a atitude hipócrita dos fariseus, como vemos no livro de Mateus 22, de 2 a 3. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo o que ele vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Estes são 3 exemplos dos muitos que estão registrados nos evangelhos do repúdio veemente de Jesus a essa atitude, que também, como vimos, é condenada por Tiago. Mas o que podemos extrair para as nossas vidas, além do que está óbvio na recomendação de Tiago em relação à integridade do nosso comportamento? Existem algumas ponderações que podem ser listadas, e eu creio que, na avaliação de cada uma delas, poderemos encontrar inspiração, encorajamento e alento para a nossa jornada como discípulos
e seguidores de Jesus. A primeira delas é que o que fazemos importa muito mais do que falamos. Há uma clara distinção entre o valor das nossas palavras e o peso das nossas ações. Para ilustrar o que estamos dizendo, podemos citar a parábola dos 2 filhos, contada por Jesus, conforme registrada em Mateus 21, 28 a 32. Ao primeiro filho, o mais velho, o pai ordena que vá trabalhar em sua vinha. Ele rejeita a ordem do pai e diz que não quer ir, mas em seguida se arrepende e vai. O segundo filho, o mais novo, recebe a mesma ordem, diz que vai fazer o que foi mandado, mas acaba não fazendo. E Jesus conclui: qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois de vos arrependestes para crer. Não adianta só falar, é preciso fazer, e fazer de acordo com o que foi falado. Ou, em outras palavras, não adianta dizer que amamos a Deus se não amamos as pessoas que nos cercam. Isso é hipocrisia. Veja o que João nos ensina em sua primeira carta, no capítulo 4, nos versículos 19 e 20. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. A segunda ponderação que precisamos fazer é que o nosso modelo de vida é Jesus, e a ele devemos imitar em tudo, como determinou o apóstolo Paulo, na carta que escreveu aos cristãos de Corinto. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Ora, a Bíblia descreve o ministério de Jesus como sendo de amor, graça e misericórdia. O evangelista Lucas, no capítulo 7, versículo 22, por exemplo, descreve o ministério de Jesus por meio dos milagres, dos gestos de compaixão para com os pobres e necessitados. Disse ele: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Mas, diante disso, você pode perguntar: como eu poderei imitar a Jesus seguindo a recomendação de Paulo? Não é natural que repitamos os seus milagres, que eram inaugurais em seu ministério, mas podemos agir com compaixão, amor e misericórdia, isto é, sem hipocrisia. Em terceiro lugar, há outra determinação do Senhor que precisamos seguir. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 31, nós lemos: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Isso quer dizer que o bem que queremos receber deverá ser exatamente o que faremos em favor dos outros. Se queremos consideração, respeito, tratamento cordial e amoroso, misericórdia e justiça, isto será justamente o que iremos fazer por todos com os quais convivemos. Igualmente, Jesus nos ensinou que não devemos fazer qualquer ato de bondade ou misericórdia esperando recompensas, reconhecimento ou elogios. Ele orientou como lemos em Mateus 6, 35 e 36. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Finalmente, retornando ao texto original da nossa reflexão,
Tiago expressa de modo muito claro que quando a nossa religiosidade não se traduz em ações concretas de bondade, de misericórdia, de cuidado para com as pessoas, especialmente as mais necessitadas, nós temos uma fé que é morta. Uma fé viva produz ações, gera vida e realiza verdadeiros milagres de mudança e transformação na vida das pessoas a quem ela alcança. E se é isso que o Senhor espera de nós, sejamos humildes e obedientes, não sendo somente ouvintes, mas cumpridores da palavra, como também nos recomenda Tiago. A esperança do mundo, mesmo que a humanidade não saiba ou tenha consciência, é a manifestação dos filhos de Deus, como Paulo nos ensina na Carta aos Romanos, capítulo 8, versos 19 a 20. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que, obedecendo a Jesus, sejamos sal e luz neste mundo corrompido e perverso, brilhando como astros, vencendo as trevas, como Paulo nos ensinou em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 14 a 16. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Que assim seja. Amém. Monte um teatro com histórias bíblicas e músicas. Divulgue para a vizinhança e escolas. Ao final, ofereça literatura, Novos Testamentos ou Bíblias aos interessados. Treine a equipe de acolhimento e seguimento. Leve a celebração para um espaço público. Una igrejas e autoridades, revitalize o local e faça a leitura pública e louvor no monumento da Bíblia. Providencie som, a licença necessária e segurança. Convide a cidade toda para participar.